Educar para a Paz vai muito além do combate à violência dentro e fora dos muros escolares. Implica desenvolver a cultura da tolerância, da diversidade e do respeito às diferenças, tanto entre as crianças quanto entre os adultos. E deve ser parte obrigatória do trabalho do professor e da filosofia da escola. A educação para a paz é o tema da nossa entrevista de hoje. Infelizmente, no Brasil e em todas as partes do mundo, vemos casos de violência dentro da escola. Isso é um reflexo da sociedade em que vivemos? E como podemos mudar essa história? Qual é o papel da educação nessa mudança? Estas são algumas das questões que vamos discutir aqui com a nossa convidada, a advogada Gabriela Asmar, que é diretora executiva da ONG Parceiros Brasil. Tudo bem, doutora Gabriela? Bem-vinda. Obrigada. Bom, quais são os objetivos da ONG Parceiros Brasil? A Parceiros Brasil é membro de um grupo mundial que está em 22 países e trabalha em mais de 50 países, sempre com o tema resolução de conflitos. Então, esse trabalho começou logo depois da queda do Muro de Berlim. O fundador foi para o leste europeu ajudar os setores da sociedade, governo, empresas e comunidade, a voltarem a ter um diálogo construtivo para fazerem a transição democrática de uma forma sustentável e boa para todos. Obviamente, de país para país, as necessidades são diferentes, os padrões culturais são diferentes, mas a necessidade do ser humano de se relacionar bem e cada vez melhor é geral, né? No Brasil, nós fizemos uma grande pesquisa antes de começar esse trabalho e ficou muito nítido para nós que a necessidade na área de educação e na área empresarial realmente era o que a gente precisava priorizar. O trabalho de mediação escolar, de resolução de conflitos no ambiente escolar, é a essência da mudança de paradigma rumo a uma sociedade mais justa e mais sustentável. Agora, pela sua experiência, né, por que existem casos de violência dentro das escolas brasileiras? Isso, infelizmente, não é uma realidade apenas no Brasil. Sempre houve violência na escola. A escola é um ambiente extremamente fértil para conflito. Por quê? Primeiro, é um ambiente em que muitos atores atuam de forma cotidiana. As relações são continuadas necessariamente. Você tem diferentes faixas etárias interagindo com os valores próprios de cada geração. Você tem os pais que têm um tipo de preocupação que hoje em dia depositam na escola uma grande parcela da educação que antes era feita dentro de casa. Mesmo aqueles que têm essa preocupação, né, o tempo é uma coisa cada vez mais escassa dentro das relações familiares. Você tem os professores que têm toda uma carga de pressão que antes não tinham, até porque podiam ter menos empregos. Você tem as próprias crianças trazendo para dentro da escola uma vivência que nas gerações anteriores era mais diluída no tempo, né? Tudo hoje em dia é muito acelerado. E com a globalização mesmo das relações interpessoais, né? Hoje a gente se relaciona com alguém que está no Japão ou no Senegal em tempo real, né? A gente aprende sobre diferenças na prática o tempo todo, mas não necessariamente raciocinando sobre isso. E o que as escolas precisam fazer, doutora Gabriela, para enfrentar essa violência dentro dos seus muros? É preciso dar o exemplo, né? Mesmo que a gente ensine sobre direitos humanos, sobre pacificação, a gente adulto, eu digo porque quem tem mais responsabilidade de dar o exemplo, né? A gente precisa viver esse exemplo, a gente precisa praticar a comunicação da maneira que a gente gostaria que os outros praticassem, né? A gente precisa fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente.
Agora, a educação para a paz implica em uma mudança de comportamentos, né? Como a senhora vem falando, mudança de comportamentos, pensamentos e atitudes. É possível promover essas mudanças a curto prazo? Sim e não. Depende de muitos fatores. É uma equação com muitas variáveis. Se a gente tiver realmente uma vontade de cada um desses atores que precisam interagir no sentido de mudar, essa mudança pode ser muito rápida. A mediação, ela é, sobretudo, uma geradora de experiência. E a experiência é que muda a atitude. O conhecimento teórico, ele tem um papel, claro, a gente precisa partir do conhecimento rumo à ação, mas o que realmente faz a diferença em atitude é uma experimentação diferente. Se você passa por 1 milhão de experiências negativas, você tende a reproduzir um comportamento baseado nas suas crenças já enraizadas. Se você tem uma experiência positiva, ela pode fazer a diferença, sim. Mas, quando a gente está falando num universo muito grande, a tendência e a experiência mundial é no sentido de pelo menos uns 8 anos, 9 anos de ação continuada nesse sentido para fazer uma diferença sistêmica. Agora, a Parceiros do Brasil desenvolve um programa de mediação escolar em algumas unidades escolares do município do Rio, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Nós temos 2 linhas de trabalho, cada uma delas em 10 escolas. No primeiro grupo, nós vamos trabalhar diretamente com as crianças de 4º, 6º e 8º ano. No 4º ano, a gente precisa treinar o professor, já que é um professor que está o tempo integral com aquela turma, e nós trabalhamos com o professor sempre com a anuência do professor, com o compartilhar das decisões do que vai ser feito em sala com o professor. Nós vamos trabalhar com essas crianças com o objetivo de que elas, desde pequenas, já escutem essa nova possibilidade de maneira de atuar em grupo, e a gente vai acompanhá-las. No 6º e no 8º ano, nós vamos dar o básico desses conceitos, né, e sempre por experimentação para todos, e com eles selecionar um grupo menor que então vai ser treinado especificamente para ser mediador entre pares. E aí eles vão estar preparados para ajudar os seus pares, né, portanto outros alunos, a resolver os seus problemas de uma forma pacífica e sustentável. No outro grupo de escolas, nós vamos trabalhar com a comunidade de cada escola, a comunidade ampliada, inclusive os atores externos, a CRE, o Conselho Tutelar, os pais, para construir um projeto para aquela escola. Então é um trabalho de mais longo prazo. Agora, e os professores são também orientados para lidar com a diversidade? Com certeza. Como eu disse no início, o exemplo precisa partir dos adultos. O professor é um modelo de comportamento. Seja um modelo positivo ou um modelo negativo, ele como a moda do Twitter, né? Ele é seguido pelos alunos. Então é fundamental que o professor encampe essa ideia, que essa ideia seja dele, que ele seja autor dessa mudança. O professor é o elo mais importante na educação. Agora, a mediação nada mais é do que a promoção do diálogo, né, rumo a decisões conjuntas e sustentáveis. Falar e também saber ouvir é importante, né, na busca pelo entendimento. Com toda certeza. A maioria dos conflitos começa com uma comunicação pobre, mas a gente é muito treinado a falar reativamente. Então, a tendência é que, enquanto eu estou te ouvindo, eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar. E, obviamente, isso não me dá tempo de incorporar o que você está me dizendo para que a gente realmente esteja construindo uma decisão conjuntamente. Então, aprender a ouvir é fundamental para que eu possa falar em alguma coisa que vai ser importante para você. E aprender a falar é fundamental para que você possa realmente entender o que eu quis te dizer quando eu disse. Agora, a Educação para a Paz se baseia na educação para os direitos humanos. Nossas escolas estão preparadas para abordar essas questões? O que são direitos humanos no que é relevante aqui para nós, né? É o direito de cada um se sentir respeitado por aquilo que é, ou seja, lidar com as diferenças, lidar com a diversidade. As nossas escolas estão
tão preparadas quanto a maioria das realidades no nosso mundo. Eu acho que o Rio de Janeiro está fazendo um trabalho muito sério nesse sentido. Agora, como a maior parte do mundo também, nós ainda estamos enfrentando dificuldades e buscando caminhos. E eu acredito que a gente está num bom caminho. Algumas escolas se localizam em áreas conflagradas, né? Como é que a educação para a paz pode contribuir para melhorar esse aspecto da comunidade ao seu redor? O que é uma área conflagrada, né? Uma área que tem um nível muito maior de violência. O que a gente vai trabalhar não tem um efeito imediato sobre essa violência armada, sobre essa violência quase que em pé de guerra que essas crianças sofrem ao atravessar uma rua, né? E num caminho para a escola, se você passa por cenas de tiroteios e etc., é muito difícil quando a criança entra na escola ela poder ter um nível de concentração para realmente aprender o que está sendo oferecido ali. O que a gente colabora sim é, primeiro, quando a gente consegue evitar conflitos, e isso a criança leva para casa, e o que a gente quer também é trazer os pais e a comunidade em geral para essa conscientização, para essa experimentação diferente, você pode chegar a evitar esses conflitos, mas isso realmente é no longo prazo. E a outra coisa em que a gente ajuda é porque existe necessariamente um acolhimento a cada membro da comunidade nesse processo. E esse acolhimento, muitas vezes, gera um processo de cura mais rápida do que quando a criança se sente isolada e não pode falar daquilo que lhe aflige. Então, acredito que colabore, mas é um processo muito mais amplo, né? E a família, doutora? Qual o papel das famílias na busca de uma educação para a paz? A família é tudo, né? A família é a nossa primeira visão de mundo. Uma preocupação que nós temos é de sempre envolver os pais, seja diretamente, se eles quiserem e puderem participar, mas a gente sabe que muitos não têm como durante o dia estar na escola participando dessas atividades, seja através de comunicação, né, de cartilhas enviadas para as casas, de programas em que eles possam frequentar no fim de semana, porque se a criança muda de paradigma e ela chega em casa, o pai não compreende essa mudança e restringe, limita, bloqueia, a tendência da criança é de ser leal aos seus pais, de ser leal aos seus principais exemplos. Então ela pode até retroagir. Então, se os pais não aceitarem a mudança, é difícil que a mudança realmente frutifique. Por isso a importância desse entrosamento, né? Fundamental. Agora, pela sua experiência, a mediação escolar pode ser disseminada também entre as famílias? Com certeza, esse é o objetivo. A criança, assim como a nossa geração teve que aprender a lidar com a informática, porque isso se tornou inevitável nas nossas vidas, eu tenho certeza que esses conceitos de mediação de conflito, de aprender a lidar com as diferenças, são fundamentais para as próximas gerações, né? Não tem como a gente mais viver sem isso. E quando a gente consegue levar isso para casa através da criança, isso tem um papel muito importante, até para a criança se sentir um agente importante nessa história que a gente está escrevendo. Doutora Gabriela Asmar, muito obrigada por sua entrevista ao Educação em Rede. Muito obrigada.